Queridos irmãos, muito boa noite. Prazer retornar a esta casa amiga e rever os amigos, os irmãos que a frequentam, né? Trazemos hoje o abraço lá dos nossos confrades de Jacarepaguá, onde se situa a nossa casa espírita, Eurípides Barçanufo, que não deixa de ser uma filial do Grupo Espírita Fabiano, né? Já que os nossos fundadores saíram desta casa aqui, quer dizer, ausentaram-se desta casa aqui para fundar lá em Jacarepaguá a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Gilson, Gilberto, João Carlos Cunha, que certamente todos vocês conhecem ou conheceram muito bem. Então nós agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, convite formulado pela direção da casa, e rogamos aí o amparo da espiritualidade amiga desta e da nossa casa, para que possamos refletir sobre o tema que nos foi solicitado, que é o que nós colocamos lá. Antigamente a gente tinha transparência, né? Está lá no PowerPoint. Livre-arbítrio e fatalidade. É um tema do Livro dos Espíritos, está na parte terceira do Livro dos Espíritos, justamente aquela que trata das leis morais da vida, está dentro da lei da liberdade, de maneira que é sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Vamos ver se dá distância. Deu. Tranquilo. Recentemente passou um filme no circuito cinematográfico aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, chamado As Palavras, né? O filme com Jeremy Irons, que é um artista, né, americano, acredito que é americano, relativamente conhecido, fez outros filmes interessantes, como A Casa dos Espíritos. E ele faz um dos personagens desse filme, As Palavras. O filme é muito interessante, né? Porque nos traz uma lição de comportamento, uma lição de ética, que seria interessante, quem não viu, né? Certamente, se puder, veja, porque eu achei o filme muito interessante. Lá pelo final do filme, é nisso que eu quero me bater, o personagem do Jeremy Irons diz assim, ó: todos nós fazemos escolhas, está ali, ó. Todos nós fazemos escolhas na vida. O difícil é conviver com elas, né? Todos nós fazemos escolhas na vida, o difícil é conviver com elas. Porque o filme é centrado num drama dele, que fez umas escolhas e, em razão das escolhas que fez, ele passou por intenso sofrimento. Essa frase aí, acho que se encaixa bem no nosso tema, porque ela, de certa forma, ela nos mostra o exercício do livre-arbítrio. Está ali. Todos nós fazemos escolhas na vida. Em que momento fazemos essas escolhas? Isso a gente vai ver. Essas escolhas são feitas antes de reencarnarmos e são feitas ao longo da nossa caminhada, quando estamos aqui encarnados. E é em razão dessas escolhas que nós vamos aproveitar mais ou aproveitar menos a nossa estada aqui na Terra como espíritos encarnados, né? Então é importante essa visão que ele dá. Justamente o que acontece com ele no filme. Ele fez escolhas equivocadas e, em razão das escolhas equivocadas, ele sofreu muito. Então, é importante que a gente saiba os limites do nosso livre-arbítrio para que nós possamos aproveitar bem essas oportunidades, como eu já frisei aqui. O que diz o Livro dos Espíritos sobre o livre-arbítrio? Na resposta à questão 844, os Espíritos dizem lá, ó: é liberdade de agir de acordo com a nossa vontade. Encaixou perfeitamente. São as escolhas que nós fazemos. Todos nós, se não temos nenhum problema na manifestação da nossa vontade por conta do corpo físico, né? Porque às vezes acontece, temos algum problema no corpo físico que nos impede de manifestar a nossa vontade,
né? Às vezes nós temos vontade de fazer coisas que não conseguimos mais fazer, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, não há tanto tempo assim, mas eu gostava muito de correr, né? Adorava correr, né? Eu corria aí uns 7, 8 quilômetros por dia, ficava fascinado. Hoje eu não consigo andar 7, 8 quilômetros, até ando, mas vou devagar, né? Não dá mais para correr. O corpo já oferece limitações à minha vontade. A minha vontade era de voltar àqueles meus tempos de jovem, sair correndo pelas estradas, né? Buscando oxigênio. E quem corre sabe que depois de um certo tempo de corrida vai dando uma sensação de bem-estar, vai dando uma sensação maravilhosa. Bom, não dá mais para ter essa sensação, não pelo menos através da corrida, né? A gente tem que caminhar um bom tempo para que tenha uma sensação semelhante. Então, o corpo hoje já oferece obstáculos à minha vontade, né? Mas é isso. Mas nós temos liberdade de agir de acordo com a nossa vontade. E é o que os nossos amigos espirituais vão nos mostrar nos diversos momentos em que eles nos falam no livre-arbítrio, no livro dos Espíritos. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É outra forma de dizer a mesma coisa, né? Que nós fazemos as nossas escolhas, mas o difícil é conviver com elas. Semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então a gente tem que saber direitinho o que a gente vai semear. Bom, no livro dos Espíritos, então, nós temos vários momentos em que o livre-arbítrio é tratado. Ele não é tratado só nesse capítulo 10. Então eu fui pensando mais ou menos dentro de uma ordem que me pareceu lógica, né? Fui lá na 843, primeiro para mostrar que os Espíritos dizem que sem o livre-arbítrio o homem é uma máquina. É verdade, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, se nós não tivéssemos a capacidade de nos conduzirmos de acordo com a nossa vontade, nós nos conduziríamos de acordo com a vontade de alguém. Nesse caso, nós seríamos uma máquina. Não é assim? O computador, por exemplo. O computador faz o que quer? Bem, acredito até que os homens estejam trabalhando no sentido de dotar o computador de uma inteligência artificial. Mas ainda assim é uma inteligência dentro dos limites que for dado pelo ser humano. Limites que forem dados pelo ser humano. Então a máquina, ela trabalha de acordo com a nossa vontade. Se nós não tivermos o nosso livre-arbítrio, se nós não tivermos a nossa própria vontade, então nós seremos como máquinas. Nós só vamos fazer aquilo que alguém quiser que nós façamos. Então, os Espíritos vêm logo dizendo que o homem, se não tivesse livre-arbítrio, seria máquina. Então, nós não somos máquina, nós temos o livre-arbítrio. Os Espíritos seguem o caminho do bem ou do mal, graças ao seu livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos a liberdade de agir, a nossa liberdade de expressar a nossa vontade, então a gente pode ir para o bem, como pode ir para o mal, né? Isso nos leva a outra conclusão ali, ó. A conclusão de que todos os espíritos, como são criados simples e ignorantes, se diferenciam pelas escolhas que fazem. Se todos nós fomos criados da mesma forma, se todos fomos criados simples e ignorantes, fomos criados então sem noção do que seja o bem, do que seja o mal, fomos criados ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, então nós fomos nos diferenciando pelas escolhas que fizemos. Pelas escolhas que fizemos em relação ao bem, em relação ao mal. Se desenvolve à medida que vamos ficando mais conscientes de nós mesmos, né? Naquele primeiro momento da criação, nosso livre-arbítrio não se manifesta plenamente, como possivelmente já se manifesta hoje, quando nós já temos o esclarecimento da doutrina espírita, já temos uma inteligência capaz de nos orientar, já temos uma série de princípios morais arraigados que certamente orientam a nossa caminhada. Então, a proporção que nós vamos crescendo em inteligência, vamos ganhando em liberdade. E a nossa responsabilidade, em consequência, vai aumentando. Quanto maior a nossa liberdade, a nossa consciência,
maior também a nossa responsabilidade. Não é isso que os Espíritos nos ensinam? Diante das responsabilizações a que seremos submetidos no final desta encarnação, nós temos que considerar a nossa consciência. Temos consciência do que estamos fazendo? Consciência potencial do dano que estamos causando à sociedade? Essa é até uma regra do direito penal brasileiro. O criminoso ele é punido de acordo com a sua consciência do dano que ele está causando. Se ele não tem plena consciência, ele terá uma pena menor, muitas vezes não vai ter pena alguma, vai receber uma medida de segurança, enfim, vai ter uma pena alternativa que não aquela privativa de liberdade. Nós também, espíritos, também vamos responder de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso amadurecimento. Usando dele, portanto, está lá, é que escolhemos nossas provas antes de reencarnarmos. Esse aí é o momento, então, é um momento que a gente faz a escolha da nossa encarnação. É o momento em que a gente faz o planejamento reencarnatório. Questão 258, viu? Bem lá fora, da Lei de Liberdade. Nós fazemos o planejamento daquilo que necessitamos passar nesta encarnação. Então, tudo aquilo que nós passamos na presente encarnação decorre de uma manifestação da nossa vontade. Nós não nos lembramos, mas é uma manifestação da nossa vontade. Evidentemente, quando nós não tínhamos ainda condições de fazer essas escolhas, nos eram impostas as situações, mas hoje nós já temos. Então, se hoje nós escolhemos passar por dificuldades de toda ordem, não podemos ficar lamentando o tempo todo, ficar o tempo todo atribuindo a Deus, atribuindo a alguém aquele momento de sofrimento que nós estamos passando. Isso é muito próprio de nós, seres humanos, né? Essa dificuldade para nós lidarmos com a nossa responsabilidade. A gente sempre bota a culpa ou procura transferir a culpa para outro, né? Se você, por exemplo, vai passando pela cozinha de sua casa e de repente, sem querer, esbarra num copo e o copo cai no chão e quebra, muitas vezes a gente vai dizer assim: quebrou, mas não foi por minha culpa, pô. Eu apenas esbarrei no copo. Quebrou porque alguém deixou o copo aqui na beiradinha, de maneira que eu esbarrasse para que ele caísse e quebrasse. Não é assim? A gente não procura transferir para outra pessoa. Nós temos que nos habituar a assumir nossa responsabilidade. Se eu fosse mais atento, né? Se eu não estivesse com tanta pressa, se eu não fosse tão estabanado, o copo não teria caído e quebrado. Pobre da nossa companheira, que vai sofrer lá a nossa descarga de mau humor. Você também tinha que deixar esse copo aqui, pô? Por que não botou esse copo um pouquinho mais para dentro? Não é assim? E ela conosco também, né? Quantas vezes acontece alguma coisa por ela, né? Feita por ela, pela nossa companheira, e ela também transfere para nós. Faz parte do nosso amadurecimento. Mas nós somos espíritas, nós temos consciência disso tudo. Então nós precisamos amadurecer. Nós estamos numa fase de amadurecimento espiritual. Então precisamos aprender a conviver com as nossas responsabilidades, né? Essa é a lição que a gente tira ali. Nós temos que perceber que muitas das situações pelas quais nós passamos na presente encarnação, até mesmo o ciclo familiar em que nos situamos, o trabalho onde nós nos situamos, o tipo de trabalho, as dificuldades que nós temos. Hoje mesmo eu vinha conversando com duas amigas e elas vinham dizendo: puxa vida, eu queria aprender a dirigir, mas eu não consigo dirigir nessa encarnação. Sinto um medo enorme de dirigir. Eu estava preparando a palestra, aí eu disse para elas: olha, de repente foi a escolha que vocês fizeram, né? Sei lá, vocês dirigiram bigas lá na época dos romanos, vocês fizeram alguma coisa de errado aí dirigindo veículos, e nessa encarnação
vocês escolheram não dirigir. Pode ser, não se sabe. Não se sabe se é uma escolha, se é um bloqueio que a pessoa tem por alguma coisa, algum acontecimento passado. Mas a doutrina espírita nos ensina que se os problemas não estão no presente, é bem possível que estejam no passado. Então a gente não tem que ficar perdendo tempo também analisando essas situações. Temos que procurar superá-las. Se de todo não conseguimos, é porque precisamos passar por elas nessa encarnação. E vamos encará-las com naturalidade. Eu não gosto do meu chefe, meu serviço é um serviço enfadonho, meu chefe é muito chato, tudo está errado, né? Nós vamos ficar o tempo todo lamentando? Vamos procurar construir para que o chefe seja menos chato, procurando ser mais simpáticos. Vamos procurar realizar com mais dedicação o nosso trabalho. Quem sabe se nós não vamos acabar nos apaixonando pelo trabalho, não é verdade? Então, são questões que a doutrina espírita nos propõe com muito acerto. Muitas dessas situações que nos incomodam foram escolhidas por nós no passado, ou foram cultivadas por nós no presente. A liberdade de escolha das nossas provas não é absolutamente anulada pela encarnação. Se cedemos à influência da matéria, é porque sucumbimos às próprias provas que escolhemos. E para ajudar-nos a vencê-las, podemos invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Olha a recomendação dos espíritos aí, na questão 872. A liberdade de escolha das nossas provas, quer dizer, a liberdade que nós tivemos para escolher as provas antes de reencarnarmos, ela não vai ser anulada pela encarnação. Ela vai prevalecer, a nossa vontade vai prevalecer. O que acontece é que nós, muitas vezes, cedemos à influência da matéria, do mundo material em que vivemos, e não nos conformamos com aquela situação. O que os Espíritos nos recomendam? Que nós invoquemos, então, a ajuda de Deus e dos bons Espíritos para superar esses momentos difíceis. Então, se estamos passando por situações desse tipo, e acreditamos que essas situações sejam decorrentes de nossas escolhas reencarnatórias, então devemos orar, devemos pedir o auxílio dos amigos espirituais para que eles nos deem coragem, para que nos deem perseverança, para que possamos superar estas provações. Acho que eu pulei alguma coisa aí. Isso. O aumento do nosso livre-arbítrio é correspondente ao desenvolvimento da inteligência. Quanto mais inteligentes e conscientes, mais responsáveis por nossos atos. A gente já tinha falado nisso, né? É uma mistura aí da 780A com a 849. Proporção que nós nos tornamos mais conscientes, mais inteligentes, vamos aumentando a nossa responsabilidade e vamos, portanto, diante da lei, tendo um tratamento também mais severo. Bem verdade que se diga, né? Quando a gente fala assim, né, diante da lei, um comportamento mais severo, talvez algumas pessoas ainda pensem assim, nós vamos, no momento que a gente desencarnar, nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, diante de um tribunal. Há até algumas histórias contadas pelo irmão X, pelo Hilário Silva, nesse sentido, mas são histórias figurativas, né? São histórias alegóricas. O que os Espíritos nos dizem é que nós vamos nos confrontar conosco mesmo, vamos nos confrontar com a nossa consciência. Nós não vamos ficar submetidos a um juiz com um acusador de um lado, o Ministério Público, do outro lado, defesa. Muitas vezes a gente faz tanta bobagem com assistente da acusação, nada disso. Nós vamos nos confrontar conosco mesmo. Ninguém vai precisar dizer que nós estamos errados ou que erramos, ninguém vai nos condenar, nós vamos nos condenar. Vamos botar a mão na cabeça, mas quanta bobagem que eu fiz. E isso vai ser tanto mais constante, quanto mais amadurecimento espiritual nós tivermos. Porque nós vamos ter mais facilidade de assumir nossas próprias responsabilidades. Isso já acontece na própria existência. Quantos de nós, antes de sermos espíritas, talvez tivéssemos comportamentos que a gente achava que eram perfeitamente normais e que hoje, já espíritas,
já conhecendo a bagagem moral que a doutrina espírita nos transmite, nós não somos capazes de fazer o que fazíamos no passado, né? Hoje, por exemplo, no passado, né? No passado, a gente saía por aí trocando uma porção de impropérios com os outros motoristas, porque levávamos fechada, éramos fechados, vivíamos brigando com os motoristas, gesticulando, né? Hoje, já conhecendo a doutrina espírita, como é que a gente faz? Vai com Deus, meu amigo. Vai com Deus, não é assim que a gente faz o tempo todo? No trânsito, né? O cara vem, faz uma fechada, faz horrores, quase nos faz provocar um acidente, e a gente diz, vai com Deus, meu amigo, né? A doutrina espírita nos ensina a compreender que aquele companheiro está num momento, talvez, de pressa, né? De ansiedade, e ele está passando por aquilo porque é o momento dele, mas o nosso momento já é outro, nós já estamos na frente, estamos ali ouvindo uma estação com uma boa música, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, estamos ali, portanto, procurando quebrar a sintonia com esse clima de loucura que envolve a nossa cidade, esse clima de estresse. Não é assim que a gente faz? Porque nós somos espíritas, nós temos o esclarecimento, não podemos nos comportar da mesma forma que o nosso irmão. Então está lá, os espíritos nos protegem, faltou um quê aqui? Tenham cuidado de não inibi-lo em nós. Faltou um quezinho ali. Os espíritos que nos protegem, tenham cuidado de não inibi-lo em nós. Quer dizer, não inibir em nós o nosso livre-arbítrio. Por isso, meus irmãos, a gente tem que perceber que quando uma mensagem é direcionada a nós, ainda que o espírito assine lá, Bezerra de Menezes, se essa mensagem for uma mensagem, digamos assim, castradora do nosso livre-arbítrio, a gente tem que desconfiar desse Bezerra de Menezes, porque o espírito superior, vocês podem observar, todas as mensagens de Emmanuel, todas as mensagens de André Luiz, eles não nos dizem, tem que fazer isso, eles nos sugerem comportamentos, e nos deixam o livre-arbítrio, deixam o nosso livre-arbítrio, deixam que o nosso livre-arbítrio se manifeste, que nós sigamos ou não aquelas sugestões que nos são passadas. Eles não se cansam de fazer sugestões, a gente não se cansa de fazer bobagem, mas eles não se cansam, e nós, certamente, por essa repetição, por essa pedagogia, nós vamos chegar lá. As nossas predisposições instintivas, resultantes do nosso passado, não se constituem em arrastamento irresistível. Está na 845. A gente pode achar que muitas das coisas nós fazemos por conta do que fomos no passado. Eu não consigo dominar o meu temperamento, eu não consigo dominar a mim mesmo. Ora, nós somos espíritos encarnados, nós temos que dominar nós temos que nos dominar, temos que dominar o nosso temperamento, e desta forma é que na 845 os espíritos se colocam diante de nós. Querer é poder, então nós temos que nos esforçar nesse sentido. O exercício do livre-arbítrio depende das condições do nosso corpo. Eu já tinha falado isso inicialmente, né? Se tivermos um corpo incapaz de exprimir o nosso pensamento, nosso livre-arbítrio fica prejudicado. Isso acontece muitas vezes porque nós estamos num processo de expiação. Uma pessoa que possua algum tipo de deficiência física, ela naturalmente não vai poder expressar o seu pensamento. Alguém que tenha síndrome de Down, por exemplo, dependendo do nível da síndrome de Down, ela não vai poder plenamente expressar o seu pensamento. Então ela vai incidir ali no que os espíritos nos dizem, vai depender do corpo. O autista, da mesma forma, uma série de doenças consideradas impossibilitadoras da manifestação da nossa vontade, podem limitar o nosso comportamento, portanto. Assim, aquele cuja inteligência se acha bloqueada por uma causa qualquer, não tem o livre-arbítrio, naturalmente. Então, em princípio, todos temos o livre-arbítrio. E os espíritos, portanto, vocês podem ver aí que eles estão
se referindo a esse tema em vários momentos do Livro dos Espíritos. Tal é a importância da compreensão desse tema por nós. As exigências sociais, será que também podem influir no nosso livre-arbítrio? Os Espíritos nos ensinam que sim. Podem se constituir, às vezes, em obstáculos ao nosso livre-arbítrio. Deus, que é justo, leva em conta os nossos esforços para vencermos os obstáculos importantes ao nosso progresso moral. Está na 850. A gente se lembra lá da Lívia, né? No livro Há 2000 anos. Numa época em que as mulheres, elas ficavam totalmente subordinadas à vontade do homem. Lívia é um espírito preparado para seguir Jesus e segue Jesus, né? Não sei se vocês leram o livro Há 2000 anos. Acredito que a maior parte aqui tenha lido o livro. O primeiro romance de Emmanuel conta a história dele mesmo em Roma, onde ele, Públio Lentulus, tinha uma esposa chamada Lívia, né? Eles tinham uma filha que era portadora da hanseníase, e eles vão morar então na Palestina, onde o clima é mais quente, mais propício ao tratamento da hanseníase. E Lívia vem a conhecer Jesus e está, portanto, desejosa de seguir Jesus, mas aquelas convenções sociais da época, por ela ser mulher, esposa de senador, de certa forma a limitam. Mas ela acaba superando isso tudo e acaba se tornando uma cristã, uma das cristãs que se sacrificam em nome de Jesus. Vale a pena ler o livro, é um livro muito interessante, mas as exigências sociais muitas vezes podem impedir a manifestação do nosso livre-arbítrio. Nós temos, portanto, essa observação dos Espíritos na 850. O livre-arbítrio, então, existe no estado de espírito, quando a gente faz a escolha no mundo espiritual, mas existe também no estado corporal. 872. Agora, o mais importante ali, cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, muitos de nós não percebem a importância da educação, principalmente daqueles que são nossos descendentes, nas primeiras idades da vida. É o melhor momento para nós começarmos a direcionar o livre-arbítrio deles, né? Procurando mostrar a eles, através dos nossos exemplos, através do estudo do Evangelho, enfim, procurando dar-lhes um suporte religioso, ético, que permita a eles fazer boas escolhas, exercitar bem o livre-arbítrio. Então é importante a educação. Os Espíritos, em todos os momentos, então, nos confirmam a necessidade de nós cuidarmos dos nossos queridos. De maneira que essas observações sobre o livre-arbítrio, me parece, são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. O esquecimento do passado pode favorecer o exercício do livre-arbítrio, né? Muita gente discorda disso, discorda dessa 394, uma observação de Kardec na questão 394, porque muita gente acha que se lembrasse do passado, ele teria mais facilidade para exercer melhor o seu livre-arbítrio. Se soubesse, né, do que aconteceu, agora era só dar continuidade. Mas não é isso que os Espíritos comprovam para nós. Já pensou como seria doloroso nós convivermos no mesmo lar com um espírito que de repente tenha sido colocado como nosso filho, como nosso neto, ou como nosso pai ou nossa mãe, um espírito que nós identifiquemos como desafeto do passado? Ia ser muito difícil, né? O desajuste ia ser muito pior, nós íamos nos entender mais do que íamos nos entender. Então, meus irmãos, a justiça de Deus é sábia, a sabedoria de Deus é muito grande, né? O esquecimento de passado, a gente passa uma borracha no passado e agora a gente vai se ajustar de novo. Vamos ter aquelas antipatias e simpatias que vão nos dizer
Quem somos nós no passado, né? Quantas vezes a gente se aproxima de uma pessoa e sente por ela uma simpatia enorme. Puxa vida, eu estou com você aqui, parece que eu já te conheço há tantos anos, não é verdade? É isso, são essas relações do passado que afloram nas nossas vibrações, que afloram de nós para o nosso companheiro e dele para nós. Em contrapartida, às vezes, a sensação não é boa, a gente quer distância daquela pessoa. Talvez seja uma situação dessas do passado, né? Então é isso. Nós não podemos generalizar nada, a gente fala, vamos dizer assim, em tese, né? Essa antipatia que a gente possa sentir por alguém pode ter outro significado. Às vezes, uma maneira como uma pessoa se colocou diante de nós pode ter nos incomodado. A gente não sabe, mas podem ser também simpatias ou antipatias do passado. A todo instante, portanto, o homem goza de livre-arbítrio, não estando submetido a um fatalismo, né? Fatalismo não é a mesma coisa que fatalidade, né? Há diferença entre fatalismo e fatalidade. O fatalismo, a gente esclarece ali, ó, é a doutrina que admite o curso da vida humana, que o curso da vida humana está previamente traçado, sendo a vontade ou a inteligência impotentes para alterá-lo. Fatalismo é aquilo que algumas doutrinas, até mesmo religiosas, professam. Como, por exemplo, o Maktub dos árabes, né? Está escrito, e eles se atiram de peito aberto para as situações mais inusitadas, na convicção de que está escrito. E como está escrito, se tiver que acontecer, vai acontecer. Não é este o pensamento espírita. Nós, espíritas, compreendemos a fatalidade à luz do livre-arbítrio, mas não o fatalismo. O fatalismo não tem nada a ver conosco. As doutrinas que pregam a existência de um fatalismo, comandando a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte, ensinam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas o regozijar-se, se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se, se o destino lhe for adverso, né? Se a gente deu sorte, ótimo, vamos aproveitar. Se a gente deu azar, temos que, né, nos resignar. Noção de destino aqui também é diferente da nossa noção de destino. Nós vamos ver mais à frente a noção de destino dos espíritas, né, dos cristãos, visto pelo prisma espírita, é de que o nosso destino é todos sermos seres perfeitos, chegarmos à pureza espiritual. Não é isso que nos ensina o Livro dos Espíritos? Não existe uma escala espírita. Nós estamos agora na condição de espíritos imperfeitos, mas gradativamente estamos chegando à condição de espíritos bons. Vamos percorrer todas as escadas de espíritos bons e vamos chegar até a condição de espírito puro, que neste momento é a condição máxima que nos aproxima de Jesus. A perfeição relativa que nos aproxima de Jesus. Esse é o nosso destino. É isso que os Espíritos nos ensinam. Estamos todos caminhando para lá. Nós não temos um destino traçado com base na doutrina fatalista, que isso tem que acontecer, vai acontecer e nós não podemos influir com a nossa vontade. Não, isso não. Isso não é espiritismo. Isso é fatalismo. E existem dois tipos de fatalismo, como nós vamos ver aqui agora. Os predestinacionistas, né, os que acreditam, portanto, numa predestinação de todos nós, essa do destino, baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas almas foram predestinadas a uma vida de retidão e depois da morte à bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas para uma vida reprovável e consequentemente pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo,
argumentam: como pode este indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que eles venham a fazer? Essa é a argumentação do nosso Rodolfo Caligares no livro As Leis Morais, né? Nós não estamos predestinados. Nós não aceitamos essa ideia de que alguns foram predestinados a uma vida de retidão, serão anjos, por exemplo, né? Tiveram uma trajetória em linha reta, como costumam dizer de Jesus. Essa é uma ideia que não é espírita. Desafio vocês aí a procurar no livro dos Espíritos e achar onde está escrito, por Kardec ou pelos Espíritos que orientaram a codificação, que Jesus teve uma trajetória em linha reta. Isso não está dito em lugar nenhum, não da codificação. Isso tem uma pitada aí de influência de outras doutrinas. Como muitas vezes nós nos deixamos seduzir por termos, por ideias que pertencem a outras doutrinas que não é espírita. Daí a necessidade de nós estudarmos. Jesus teve uma trajetória como a que nós estamos tendo. Pode ser até que ele tenha feito em menos tempo do que nós estamos levando, mas certamente ele teve várias encarnações, não aqui na Terra, evidentemente, porque se ele é o governador espiritual da Terra, se ele estava presente quando o planeta estava ainda envolto em gases e matéria liquefeita, estava sendo, portanto, preparado para ser hoje o nosso habitat, é evidente que Jesus, já espírito puro nos primórdios da Terra, ele já tinha completado a sua evolução em outros mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas admitir que Jesus tenha tido uma trajetória diferente da nossa é violentar a lógica da doutrina espírita. Jesus, então, passou por diversas experiências como nós estamos passando. E um dia todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Este é o nosso destino. E é o que o Caligares fala ali. Almas que foram predestinadas a uma vida de retidão ali. Desde toda... Isso faz parte dessa doutrina fatalista. Nós espíritas, portanto, aceitamos a fatalidade, como vamos ver, com o livre-arbítrio, conjugada com o livre-arbítrio, mas não o fatalismo, né? Não o fatalismo. A outra ideia de fatalismo, também dita pelo Caligares, no mesmo livro, na página seguinte, é a dos deterministas. Sustentam que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências a que ele não pode furtar-se, como os costumes, o caráter e a índole da raça a que pertença, o clima, o solo e o meio social em que viva, a educação, os princípios religiosos, os exemplos que receba, além de outras circunstâncias não menos importantes, quais o regime alimentar, o sexo, as condições de saúde, etc. Então as ideias deterministas limitam a nossa liberdade na proporção de onde nós nos situamos ao reencarnar, das condições que nos cerquem a reencarnação. Somos escravos dos costumes, como ele está dizendo ali, do caráter e da raça onde renascemos, o clima, o solo, meio social. Então nós não exercemos o nosso livre-arbítrio. Toda a nossa existência é determinada pelas condições do meio em que fomos situados. E a gente sabe que isso não é verdade. Quantas pessoas renascem hoje, aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, nas comunidades menos favorecidas, e se transformam em grandes seres humanos, pessoas importantes para a sociedade, pessoas que realmente acrescentam para a sociedade em termos de exemplos, em termos de comportamento. E quantas pessoas nascem em berço esplêndido, digamos assim, e não aproveitam as oportunidades que a vida lhes oferece. Então, não podemos admitir que sejamos fruto
do meio em que vivamos apenas. Nós temos o livre-arbítrio. É isso que a doutrina espírita insiste em que compreendamos. Pensar de outra forma significa nós adotarmos um comportamento do fatalismo, que nós espíritas não aceitamos. Não é? Se esta lógica do determinismo prevalecesse, Lincoln, né, que também está sendo homenageado num filme que concorreu ao Oscar, também não teria chegado a presidente da República de uma nação que hoje é uma grande nação, maior do mundo do ponto de vista material, acredito que ainda seja, mas que naquela época estava apenas dando os primeiros passos. Mas ele não teria tido condições, sendo filho de um lenhador, tido condições de chegar à condição de presidente da República, se prevalecesse a lógica determinista. Teria que ser, sendo filho de lenhador, seria lenhador também, com as mesmas limitações de seu pai, mas não, ele chegou até ao posto máximo do seu país. Então nós não podemos aceitar a ideia do fatalismo. Os exemplos que a história nos oferece são muitos. Essas doutrinas, como se vê, reduzem o homem a um simples autômato, sem mérito nem responsabilidade, né? Então, essas doutrinas que levam ao fatalismo, elas nos tornam autônomos. E nós espíritas sabemos que nós temos liberdade de agir. E é isso que nós temos que sustentar. O Espiritismo nos apresenta a fatalidade, agora sim, a fatalidade na visão espírita, como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade de progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa ou replanejadas, em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. Então, o planejamento reencarnatório, ele não é alguma coisa engessada, né? A fatalidade para nós consiste nessa conjugação de livre-arbítrio com as nossas escolhas. Nós colocamos ali duas histórias em que fica bem claro. Uma do Hilário Silva, essa aí acredito que seja bem conhecida de todos vocês, a do companheiro espírita, muito querido no seu local de trabalho, que manejando uma máquina perigosa, ele, no momento de distração, ele vê a sua mão sendo colhida pela máquina e sendo triturada pela máquina. E aí ele grita, e quando grita, todo mundo que gostava muito daquele companheiro, um homem trabalhador, um espírita na essência da palavra, um homem que exemplificava a doutrina em todos os seus aspectos, quando ele começa a gritar, as pessoas correm, imediatamente desligam a máquina e prestam socorro. Ele é levado ao hospital pelo próprio gerente dele, e o próprio gerente dele, portanto, lamenta que aquilo tenha acontecido, porque ele é um homem tão bom, como é que aquilo pode ter acontecido? E ele fica deprimido. Puxa vida, mas como é que isso pode acontecer comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, por que isso aconteceu comigo? E a resposta vem à noite, numa reunião mediúnica, quando ele, através das palavras do guia espiritual, fica sabendo que no passado ele tinha feito muito pior. Ele tinha colocado o braço de uma pessoa, ele que era o feitor de escravos de uma fazenda, tinha colocado o braço de um escravo em uma moenda de cana, e ele mesmo tinha triturado o braço daquele companheiro. De maneira que o planejamento reencarnatório dele, o exercício do livre-arbítrio, tinha sido no sentido de que ele perdesse o braço todo. Mas como ele tinha exercido bem o seu livre-arbítrio aqui encarnado, fazendo bem, procurando de todas as formas exemplificar
a sua fé espírita, a sua fé cristã, ele havia sido poupado e havia perdido apenas o dedo direito. Então é isso, meus irmãos. O exemplo aí dessa historinha, o merecimento de Hilário Silva. Aliás, nós espíritas que trabalhamos na casa espírita e muitas vezes achamos que estamos fazendo muito, né? E nos convencemos disso quando a esposa diz para nós assim: já vai de novo, só falta levar a cama, né? Leva a cama para ficar logo lá, né? Ou vice-versa, né? Nós achamos que estamos imunes a todo tipo de problema. Tem uma outra história aí para quem pensa isso, então eu vou contar logo outra história, do livro Encontros e Desencontros, do sujeito que era muito preocupado com a previdência da família. Então ele pagava seguro de vida, ele tinha uma preocupação de fazer uma boa poupança, e a mulher dele dizia para ele: mas meu filho, para que isso? Você é uma pessoa tão boa, se você morrer, onde é que vão arranjar outro que nem você para fazer o que você faz na casa espírita? Falava para ele. Não, mas deixa eu fazer tudo isso, eu estou bem de saúde, está tudo bem, mas não custa nada a gente ser previdente, né? E aí, pouco tempo depois, ele desencarna. Aquele espírito trabalhador desencarna. A mulher, ela agora é que fica deprimida, diz: poxa, mas como é que pode sujeito trabalhador desse? Como é que os espíritos abriram mão dessa mão de obra, né? E aí então a resposta também vem através de um espírito. Livro Encontros e Desencontros, logo no início do livro. Aí o amigo espiritual diz para ela o seguinte: olha, minha filha, você deve em primeiro lugar agradecer a Deus, porque justamente porque Ele é este homem trabalhador e que, portanto, fez tanto pela doutrina espírita, fez tanto pelos pobres, fez tanto pelas pessoas que dele dependiam, é que ele teve o mérito de desencarnar rapidamente, através de um problema cardíaco. Porque o planejamento reencarnatório dele era ficar 10 anos no leito com você cuidando dele durante os 10 anos. Ele ia ter um problema, um acidente vascular cerebral, ia ficar no leito durante 10 anos e você cuidando dele. Porque ele é uma pessoa boa, você também, é que vocês tiveram mérito. Então você tem que agradecer a Deus. Porque ele desencarnou mais cedo, é verdade, mas desencarnou porque era o melhor para ele e para você também, que permaneceu encarnado. Então a doutrina espírita nos tem essas histórias aí. Então, esse planejamento reencarnatório não é uma coisa engessada. Isso nos anima a trabalhar, né? Porque nós sabemos que estamos aqui, a doutrina espírita nos ensina isso, nós estamos aqui, não estamos passando férias, né? Nós estamos ralando, estamos trabalhando, estamos dando de nós, aproveitando as oportunidades. Então, na proporção em que a gente percebe que o planejamento reencarnatório não é engessado, que nós temos a nosso favor circunstâncias atenuantes pela nossa maneira de trabalhar, isso nos anima a trabalhar mais. Aí eu pelo menos me sinto animado a trabalhar mais, né? Porque, sei lá o que eu planejei, né? Não sei se planejei alguma coisa muito difícil de superar, de acordo com o meu entendimento atual, então vamos procurar diminuir esta carga que nós vamos ter que enfrentar. Ela é inevitável, vamos procurar. É o que todos nós devemos fazer. Então tá aí, ó. Para a doutrina espírita, a fatalidade é resultante do livre-arbítrio. Mas só há fatalidade no planejamento reencarnatório e em relação a provas físicas. Aquelas que vão incidir sobre o corpo físico, como as doenças, as más formações, etc. Ah, bom, então a coisa começa a se esclarecer mais um pouquinho. Quer dizer, a fatalidade existe, mas existe em relação a coisas físicas. Problemas que aparecem, por exemplo, a partir dos 40, 50 anos de idade. É uma diabetesinha que vem nos limitar certos alimentos, vem nos impedir de comer certos alimentos. É uma hipertensão que faz com que a gente se preocupe um pouco mais. É um colesterolzinho
que começa a ficar alto e a gente também tem que fazer algumas escolhas alimentares. E assim nós vamos fazendo, os problemas vão surgindo. Problemas de ordem física, outros já trazemos conosco ao nascer. A pessoa que nasce com uma hemofilia, que é uma doença que inspira cuidados, porque a hemofilia, ela, como acredito que muitos de vocês saibam, ela traz problemas de coagulação do sangue. Então, uma pessoa que venha a ser hemofílico, ela pode morrer com um simples corte no dedo, se ela não for socorrida a tempo. Dependendo da profundidade do corte, ela pode sangrar até morrer. Então, são doenças com as quais a pessoa tem que conviver. Essas doenças físicas foram escolhidas por nós antes de reencarnarmos, estão no nosso planejamento reencarnatório, e isso sim vai se constituir em fatalidade. Quem quiser conhecer um pouco melhor esse mecanismo da fatalidade conjugado com o livre-arbítrio, leia o livro Missionários da Luz. Lá em Missionários da Luz, tem um momento lá que os engenheiros do espaço, eles pegam lá as plantas, vamos dizer assim, do corpo de uma pessoa que está prestes a encarnar e começam a fazer o planejamento naquela planta. A planta que eu quero dizer é um esquema, do corpo físico que a pessoa vai ter. Eles começam a programar ali as doenças futuras que aquela pessoa vai ter. Vai ter uma doença cardíaca, vai ter um problema estomacal. E aí eles planejam tudo que a pessoa precisa. Isso é fatalidade. Isso é, portanto, escolha nossa. A gente aceita passar por isso, eles só estão colocando em prática a nossa vontade. Agora, nas provas morais, que são aquelas que dizem respeito ao espírito, prevalece o livre-arbítrio. Então, essa conjugação de fatalidade com o livre-arbítrio. Provas físicas, fatalidade, dentro das nossas escolhas. Ou, se não temos condições de escolher, por ainda estarmos numa fase muito inicial, muito pouco amadurecidos, nós então seremos realmente compelidos a passar por aquelas dificuldades. E com relação às provas morais, prevalece o livre-arbítrio. É até agora que eu tenho que ir, Então vou só contar uma historinha para encerrar, até as 9, Tem uma história nesse livro aqui, O Destino em Suas Mãos. A gravura já diz qual é a história, que exemplifica bem, esse desafio que nós temos moral diante de nós, Conta-se que o sábio e o pássaro, está lá. Conta-se que certa feita um jovem maldoso e inconsequente resolveu pregar uma peça em idoso e experiente mestre, famoso por sua sabedoria. Quero ver se esse velho é realmente sábio como dizem. Vou esconder um passarinho em minhas mãos e depois, em presença de seus discípulos, vou perguntar-lhe se está vivo ou morto. Se responder que está vivo, eu o esmagarei e o apresentarei morto. Se afirmar que está morto, abrirei a mão e o pássaro voará. Realmente uma armadilha infalível. Aos olhos de quem presenciasse o encontro, qualquer que fosse a resposta, o sábio ficaria desmoralizado. E lá se foi o jovem mal intencionado com a sua artimanha perfeita. Diante do ancião, acompanhado dos aprendizes, fez a pergunta fatal: Mestre, este passarinho que tenho preso em minhas mãos, está vivo ou morto? O sábio olhou bem fundo em seus olhos, como se percrustasse os recônditos de sua alma, e respondeu: Meu filho, o destino desse pássaro está em suas mãos. Então é mais ou menos isso o livre-arbítrio para nós. O destino do pássaro, que somos nós, está em nossas mãos. Então é isso, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar nesse processo gradativo de conquista espiritual, e certamente estamos recebendo todo o auxílio que nos é possível ser dado neste momento. Vamos aproveitar as oportunidades. Certamente vamos conseguir. Mantenhamos firmes a nossa vontade e o nosso otimismo. Muita paz para todos.